Então hoje nós estamos dando prosseguimento agora ao penúltimo capítulo do livro Eu, Espírito Imortal, que tem o tema As Dimensões do Espírito Imortal. Vamos agora fazer a introdução, que é do livro Fonte Viva, capítulo 154, que extraímos do seguinte parágrafo: tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Então vamos aqui fazer algumas considerações dessa citação de Emmanuel para iniciar o nosso estudo. Nós aprendemos através da revelação espírita que o nosso espírito atua no mundo material, no mundo das formas, a partir do pensamento. O pensamento ele é colocado como aquele instrumento mais direto à naturalidade, à natureza do nosso espírito. E a partir dele, palavras e atos são a consequência posterior. E Emmanuel aqui faz uma referência importante quando diz que tudo aquilo que constitui tuas obras através das intenções, das palavras e dos atos representará influência de tua alma com dois tipos de consequências: auxiliar-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. A questão toda nossa é que, através do nosso campo mental direcionado ao sentimento e à vivência, ele estabelece em termos de condicionamento todo um campo eletromagnético no qual o nosso espírito se fixa ao conteúdo de suas obras. Se essas obras se direcionam exclusivamente aos objetivos imediatos e materiais da criatura humana, consequentemente nós nos prendemos às baixas vibrações do planeta, do mundo de provas e expiações em que nos encontramos. Mas ao mesmo tempo em que utilizamos essas mesmas energias, direcionando objetivos elevados, aquisição de virtudes, vivência e a prática do bem, nós também criamos todo um campo eletromagnético que nos vincula às esferas superiores. A questão é qual desses dois campos de forças predominarão durante a nossa encarnação. Por isso ele coloca aqui que representará a influência da tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. E o outro fato muito importante que é assinalado nessa passagem é as influências decorrentes dessas nossas escolhas, que naturalmente atingem as pessoas que convivem conosco, principalmente no lar, no trabalho, na vida social, na vida religiosa. Todas as áreas em que nós habitualmente atuamos, levamos esse campo de influência, quer tenhamos consciência ou não disso. Quando ele finaliza aqui dizendo que a luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Vamos então iniciar esse tema, as dimensões do espírito imortal. E antes de tratarmos aqui do primeiro tópico que nós vamos analisar, extraído do livro Eu, Espírito Imortal, sempre é importante retarcuirmos o seguinte: o objetivo maior de todo o desenvolvimento desse livro é trabalhar em nós a percepção,
a atenção e o cuidado com a individualidade espiritual nossa. E essa individualidade, ela se diferencia e se sobressai do que nós chamamos de personalidade, o que nós até mesmo chamamos do indivíduo, a persona dele, porque isso diz respeito a cada experiência encarnatória nossa, enquanto que a individualidade, ela é trabalhada, desenvolvida ao longo de toda a nossa caminhada evolutiva. A questão toda é que agora, através do conhecimento espírita, nós somos chamados à possibilidade de acelerar e de intensificar a caracterização dessa individualidade de tal modo que possamos dar passos em termos conscienciais e evolutivos que antes nunca houvéramos dado. É para isso que se volta o estudo e as considerações que nós temos feito deste livro. Vamos então para o nosso primeiro tópico aqui de estudo, que diz o seguinte: a identidade essencial se manifestará à medida que os esforços de acolhimento e sublimação da personalidade se fizerem hábitos imortais no comportamento do indivíduo. Aqui a gente começa a entender a importância dessas novas colocações que normalmente nós não usufruímos em palestras ou em uma leitura com pouco aprofundamento da doutrina espírita. E o que é que tem aqui? Aqui está dizendo o seguinte, de que nós precisamos, para o desenvolvimento dessa nossa identidade essencial, que é o que de fato caracterizará a imortalidade inerente ao processo evolutivo em que todos nós estamos, na medida em que nós construirmos hábitos imortais no comportamento pessoal de cada um de nós. E como seriam esses hábitos imortais? Eles se desenvolvem sob vários aspectos. É estarmos atentos aos conceitos, interpretações que damos de acontecimentos, de fatos nos quais nós nos envolvemos no dia a dia. É estar agora atento ao seguinte fato: uma coisa era viver na Terra como indivíduo, candidato à morte e o deperecimento da existência pelo sepulcro, e outra coisa é estar na Terra consciente e sabedor da imortalidade da alma e de encarar a experiência reencarnatória como sendo um período de aprendizagem para o nosso espírito imortal e que de modo nenhum significará o aniquilamento da sua existência com a morte do corpo. Que o interessante de tudo é que, mesmo que para nós espíritas, para a maioria de nós, o entendimento, a compreensão da reencarnação e da imortalidade da alma nos parece uma coisa lógica, certa, dedutível, mas nós não trabalhamos a consciência desse entendimento. É essa a questão. Nós aqui agora somos chamados a trabalhar a consciência desse entendimento, pela nossa maneira de pensar, de interagir, de sentir no dia a dia, em várias circunstâncias de cada dia que nós estamos encarnados. É isso que aqui é colocado quando diz: a identidade essencial se manifestará à medida que os esforços de acolhimento e sublimação da personalidade se fizerem hábitos imortais. Porque na medida em que a gente vai trabalhando essa maneira nova de enxergar a vida, os valores que antes nós dávamos à personalidade, ao padrão de valores que se constituíram pela educação, pelos exemplos que tivemos dos pais, da família, da sociedade, e que muita gente identifica-se
como sendo o próprio espírito dele, quando não é. Porque aquilo que nós temos de conceito, de gostos, de tendências e de hábitos se formaram pelas experiências que tivemos no mundo material desde a nossa infância atual. Então a gente se identifica com determinado gosto de música, se identifica com determinado gosto de roupa, de maneira de se portar, e tudo isso é transitório. Não é patrimônio imortal do espírito. Então, está agora atento a essa realidade e buscar ter mais consciência de imortalidade é uma nova fase que se abre para nós nessa proposta que a doutrina espírita nos oferece. Nós agora estamos mais atentos a observar a vida, sempre que possível, do ponto de vista espiritual. Então você tem a notícia de uma tragédia e você não interpreta mais ela como a maioria das pessoas interpretam. Você para analisar do ponto de vista espiritual. O que é que estava por trás disso? Que tipo de resgate houve ali? Porque as leis divinas permitiram que aquilo acontecesse. Então, é esse trabalho de compreensão nova que, à medida que seja feito de forma mais habitual, vai trabalhando em nós o despertamento dessa identidade essencial, que nada mais é do que o nosso eu profundo, que nos estudos de Joana de Ângeles nós temos o nome de self, de si, e que em realidade é a essência espiritual nossa, que de fato é plenamente imortal. Continuemos. Quando a individualidade espiritual fixa e disciplina a sua energia para o desenvolvimento da dimensão do ser, ou seja, da dimensão causa, todas as benesses do despertar da consciência o promove para as alegrias indescritíveis. Esse é um ganho que a maioria das pessoas, mesmo espíritas, não usufrui por não estarem trabalhando esse despertamento de consciência. E que ganho é esse? Que benese é essa? É para isso que esse slide nos chama a atenção, que vamos aqui aprofundar um pouco ele. Inicia dizendo: quando a individualidade espiritual fixa e disciplina a sua energia para a dimensão do ser, esse fixar e disciplinar é esse trabalho que há pouco citamos, mais constante, mais habitual, de analisarmos e vermos a vida pelo prisma do espírito imortal. À medida que isso for sendo trabalhado com mais frequência, o resultado é esse: todas as benesses, benefícios ou ganhos do despertar da consciência promove para as alegrias indescritíveis. Essas alegrias indescritíveis são aquelas que já eram assinaladas pelo apóstolo Paulo em suas cartas. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é tudo aquilo que está garantido para todos aqueles que obedecerem às leis de Deus em termos de conquistas espirituais futuras. É o que as leis de Deus reservam para todos aqueles que obedecem à sua lei. Então, à medida que nós vamos trabalhando essa percepção de imortalidade, nós vamos sentindo, vamos tendo assim um nível de consciência, de plenitude, que se traduz numa certa alegria interior, um bem-estar, por estar agora conectado com a essência da nossa natureza, que é imortal. É esse o benefício enorme
trabalho de despertamento espiritual. É mesmo durante a encarnação agirmos, pensarmos e atuarmos como espíritos imortais. Continuando, é fundamental que o espírito imortal compreenda o funcionamento dos seus pensamentos e exercite o pensar de maneira imortal. Então, quando aqui diz que é fundamental que o espírito imortal compreenda o funcionamento dos seus pensamentos, aqui tem vários ângulos para nós refletirmos. O primeiro deles, o assumir a responsabilidade pelo que alimentamos na nossa casa mental. Porque a origem em si do pensamento, ela pode ter vários focos. A origem no nosso próprio espírito, ao atuar como ser pensante. Tem origem também nos pensamentos que recebemos pelos teores eletromagnéticos, quer de espíritos encarnados, quer de espíritos desencarnados. A gente recebe constantemente muitas ideias, muitas sugestões, via mental, cuja origem não está no nosso espírito, mas na medida que a gente acolhe, recebe e alimenta essas ideias que vêm de fora, o nosso espírito passa a ser o responsável pelo que houver dali em diante. Então, saber discernir e ter a exata compreensão dessas fontes de origem do nosso campo mental é fundamental para o exercício dessa espiritualidade de imortalidade que aqui nós somos chamados a trabalhar. Também uma frase aqui importante é no final, quando diz: e exercite o pensar de maneira imortal. Porque ao longo dos séculos, ao longo do tempo, ao longo das reencarnações, nós aprendemos e nos condicionamos a pensar como espíritos destinados ao túmulo, à morte. Agora que nós estamos, através da doutrina espírita, sendo chamados a trabalhar uma nova maneira de pensar, como espírito imortal, como caminho fundamental para o desenvolvimento da nossa individualidade, para o despertamento dela, para que ela assuma as rédeas da nova maneira de pensar nossa. Algum de vocês tiver alguma dúvida ou pergunta, podem levantar a mão e interferir, que aqui nós estamos num estudo em conjunto. À medida que vocês não perguntam, eu tenho a impressão que todo mundo está entendendo muito bem, e aí os assuntos vão se aprofundando, porque esse texto que a gente está vendo aqui hoje, ele vai ganhando profundidade, à medida que vai avançando os comentários. À medida que os exercícios de mentalização e reflexão da sua condição imortal forem sendo concretizados, novas habilidades mentais serão manifestadas com o circuito mental estruturado para o autodescobrimento e o desenvolvimento psicoemocional e intelecto moral do ser. Aqui já tem alguma informação a mais para compartilharmos. Vejamos bem. À medida que a nossa mente começa a trabalhar esse padrão novo de observar a vida, de analisar os fatos do ponto de vista da imortalidade, à medida que isso vai acontecendo, qual é o resultado? Novas habilidades mentais serão manifestadas com o circuito mental
estruturado para o autodescobrimento, o desenvolvimento psicoemocional e intelectual moral do ser. Como é isso? Isso é o seguinte: as conexões do nosso cérebro trabalham em cima de padrões mentais que se estabeleceram como hábitos e condicionamentos ao longo das nossas caminhadas evolutivas. Agora, em que intencionalmente nós começamos a trabalhar uma visão nova, abre-se um campo novo de conexões neuronais no nosso cérebro. À medida que de fato a gente leva isso a sério, um campo antes não trabalhado nas conexões dos nossos neurônios começarão agora a ser trabalhados. E com resultados, como nós estamos compartilhando, maravilhosos. Porque viver a experiência encarnatória com a consciência de imortalidade não tem preço. O resultado é um nível de satisfação, de bem-estar íntimo, de conexão com a espiritualidade elevada que nós nunca antes tivemos. Mas isso é proposto como abertura para nós, durante a encarnação, não é quando desencarnar, não. Aliás, essa proposta que o livro Eu, Espírito Imortal nos traz, é melhor e mais fácil trabalhar agora do que desencarnado. Porque desencarnado, como muitos irmãos invisíveis aos nossos olhos que estarão nos ouvindo, os condicionamentos fortes e as impregnações do psiquismo que tiveram durante a encarnação ainda regem um impacto grande sobre o espírito. E pelo fato dele não ter feito um treinamento antecipado, que agora nos é proposto, eles não podem usufruir uma facilidade que nós podemos usufruir, por já estarmos trabalhando isso agora. Então, serão manifestas com o circuito mental estruturado para o autodescobrimento, o desenvolvimento psicoemocional, intelectual, moral do ser. Por que todas essas áreas são atingidas? Porque, na verdade, todas essas áreas já foram bombardeadas muitas vezes pelos valores do materialismo, dos conflitos dos relacionamentos humanos, dos conflitos com a realidade do mundo de provas e expiações que todos nós estamos inseridos. Afastado essa maneira falsa e mentirosa e ilusória que sempre tivemos desenvolvido, um campo totalmente novo de perspectiva se abre para nós, que é esse colocado pela revelação espírita. Não tenhamos dúvidas que foi exatamente a compreensão e o despertamento para esse nível de realidade que fizeram com que os cristãos primitivos, quando foram penetrados pela mensagem do Cristo, enfrentassem leões, a própria morte e todas as vicissitudes atrozes que na época o Império Romano impôs a eles, sem problema nenhum, porque eles se conectaram com a profundidade da realidade da imortalidade, e a partir daí se enfrentavam e enfrentaram tudo. É esse trabalho de resgate do cristianismo primitivo que objetiva a doutrina espírita. A doutrina espírita, bem compreendida e bem aprofundada, é para nos habilitar ao posicionamento de convicção que os cristãos primitivos tiveram, desde que a gente se abra a essa possibilidade. Nos diz Bezerra de Menezes que a maior dificuldade que nós temos para isso na atualidade, sabem qual é? A maior dificuldade é o comodismo,
a facilidade da vida material, o excesso de diversões e de entretenimentos que o mundo materialista projetou para tomar o tempo de todo mundo e evitar que as pessoas se sintam atraídas para um despertamento espiritual. Esses são os entraves que nós temos hoje. Antes eram os leões, os presídios romanos. Hoje é o excesso de facilidades, de diversões, de comodidades, de entretenimentos que o mundo materialista tem propiciado. Vamos aqui para mais um slide. O ser humano será capaz de demonstrar que circuitos neuronais são acionados para auxiliar o ser humano a buscar as respostas profundas da vida e as habilidades imortais presentes na própria consciência. Como eu tinha dito a vocês, vai se aprofundando o teor desse tema em termos de despertamento do ser imortal. Então aqui é dito o seguinte: o ser humano será capaz, a partir daí, de demonstrar que circuitos neuroemocionais são acionados para auxiliar o ser humano a buscar as respostas profundas da vida. Como é isso? Que está sendo dito o seguinte, que na medida em que nós começarmos a trabalhar essa proposta nova que nos está sendo apresentada, consequentemente, nós começaremos a perceber o surgimento de certa facilidade mental de aprofundar essa compreensão face novos circuitos cerebrais serem acionados. Vejam que coisa. Olha, é interessante aqui a gente, inclusive, refletir no seguinte: vejam só como é o nosso cérebro em relação às percepções e sensações que nos vêm do mundo material e que atingem o nosso ser. Se determinado órgão nosso a gente deixa de usar a mão, o braço, imobiliza e deixa de usar, o nosso cérebro começa a identificar de que aqueles circuitos ligados àquele órgão não precisam mais estar sendo acionados. Se continuarmos sem usar aquele determinado órgão, sabe o que é que vai haver? Atrofia. Porque há uma conexão grande entre o que os órgãos da nossa estrutura física interagem com o mundo material e a resultante no nosso campo neuronal. Eu estou dando esse esclarecimento pelo seguinte: à medida que agora, conscientemente, nós começamos a pensar de uma maneira diferente sobre consciência, individualidade, vida imortal, percepção do mundo físico sob um novo prisma, que é o prisma da imortalidade, a gente começa a acionar circuitos neuronais que nunca antes tinham sido acionados. Entende como é a colocação do tema? Nós começamos a mexer com uma área antes do nosso cérebro que estava intacta. À medida que ela agora é acionada e a gente começa a perceber as coisas do prisma imortal, a ter uma análise da vida, das circunstâncias, de uma maneira agora diferenciada, e o nosso cérebro começa a trabalhar conexões que antes não tinha. E o resultado disso é facilitar novas conexões com essa característica. Quer dizer, na medida em que a gente vai interagindo no mundo material como espírito imortal,
a gente começa a ter cérebro de espírito imortal. É essa a questão. Conexões novas que antes a gente nunca tinha tido em termos neuronais e que agora são acionados e vão impulsionar e facilitar novas percepções que irão aumentar na medida em que nós sustentarmos essa linha de objetivo. É por isso que se diz assim: a realidade do mundo fora é a realidade que o nosso espírito dá. Se a gente tem um espírito atrofiado em termos de compreensão do mundo e da vida material, o mundo e a vida material será atrofiada para nosso espírito. Na medida que a gente tem o entendimento e a compreensão do mundo em termos espirituais, de harmonia, de equilíbrio, automaticamente esse tipo de percepção resulta num trabalho interno em nós com os benefícios decorrentes. A gente vai se sentir harmonizado, em paz e de bem com a vida. Se a gente enxerga um mundo hostil, injusto, complicado, nós somatizamos esse mundo para dentro de nós. Continuando, isso significa dizer que para alcançar o alto mar da plenitude, o ser espiritual deve, antes de tudo, aprender a criar a própria embarcação e depois sair a velejar. Quando se realizam esforços em direção às leis divinas, produz em si mesmo a criação de circuitos mentais que o habilita na viagem planificadora. A coisa vai ficando mais fácil agora, não vai? O nível de compreensão. Aqui está sendo dito de uma forma, a princípio, figurativa, de que esse alto mar que está até em itálico, alto mar da plenitude, ele começa a ser um trabalho interno do nosso espírito, na medida em que a gente vai percebendo essa nova maneira de interpretar o mundo, e com isso, a consequência da criação de circuitos mentais novos, que nos habilita na viagem planificadora. O mundo aí fora é o que o nosso espírito por dentro interpreta. Para uma pessoa que é profundamente espiritualista, um desses yogis lá do Oriente, e que trabalham desde a infância essa maneira espiritual e profunda de ver a vida, para ele o mundo é aquilo que ele interpreta. E a vivência interna em termos de plenitude, de satisfação, há um tempo atrás eu vi, tinha saído uma publicação pelo Facebook, de como teriam identificado o homem mais feliz do mundo, que era justamente um desses monges budistas, o yogis, que colocado uma série de circuitos similar a um exame de eletroencefalograma, avaliavam os níveis de conexões cerebrais que produziam prazer, geradores de endorfinas, de substâncias prazerosas no cérebro. Um desses monges alcançava o índice máximo, pela forma interna de ele interpretar e trabalhar a vida. Esses circuitos mentais, que em outras eras estavam estruturados para as questões exteriores, são desenvolvidos para a viagem até o oceano da consciência. E essas aquisições já vai se perdem. Dois dados aqui muito importantes, né? O primeiro deles,
Antes, todas as nossas estruturas mentais estavam voltadas só para questões materiais. Consequentemente, tinham um desenvolvimento e uma possibilidade limitada. Agora, voltado para a viagem interna, para o oceano da consciência, para a percepção da vida em termos de imortalidade, há um benefício sem preço. E qual é? É que esse tipo de percepção da vida jamais nós perderemos, mesmo nas encarnações futuras, porque ele trabalha uma área de desenvolvimento neuronal que se conecta com o nosso campo de corpo espiritual. Isso faculta com que esse trabalho que hoje a gente realize de percepção da vida em termos espirituais, numa próxima encarnação, nós já trazemos uma forma de ver e perceber o mundo singular. Muitas vezes nós temos tido conhecimento de crianças que 4, 5 anos de idade evidenciam uma compreensão de vida e de imortalidade. Você, oxê, onde foi que ela aprendeu isso? Porque eu sei de conhecimento de algumas pessoas que têm filhos com uma faixa etária de 4, 5 anos de idade, 6, 7, que parece que a criança já nasceu espiritualizada, com certos valores e entendimento que deixa os pais de boca aberta. Então, o que são isso? Aquisições do passado, nessa área de percepção da vida, e que a morte do corpo não anula. O espírito desenvolve no perispírito o conjunto mais complexo desses circuitos mentais, que se expressaram no corpo atual ou nos corpos das próximas reencarnações, como circuitos neuronais capazes de auxiliar o reencarnado a continuar o seu esforço de desenvolvimento imortal. Então, esse trabalho que a gente esteja realizando agora, esse estudo, essas horas que a gente dedique a esse trabalho de desenvolvimento consciencial, jamais se perderá. É patrimônio do nosso espírito que facilitará numas próximas experiências já trazermos certa maturidade trabalhada desde antes. E por que, explicado aqui no começo, o espírito desenvolve no perispírito o conjunto mais complexo desses circuitos mentais. A estrutura matriz recebe todo um quadro novo no corpo espiritual, no perispírito. A maneira habitual nossa que nós estivermos tendo de pensar, de refletir, de interagir com o mundo material. A cada nova existência corporal, a faculdade de pensar como espírito imortal encontra campo propício no cérebro do corpo, que obedece aos circuitos mentais do impulso da consciência. Então, essa faculdade de pensar como espírito imortal passará a ser um hábito e um condicionamento novo em nós, que não será anulado com a morte do corpo. A questão é toda essa. Quanto mais o saber for estruturado para o desenvolvimento de percepções profundas do sentimento, mais o ser essencial se mostrará sem as capas da persona, que devem diluir-se das fixações mentais da memória. Quanto mais a gente trabalha essa percepção da vida
em termos de imortalidade, mas os valores ilusórios da persona, da personalidade transitória, perdem força, perdem voz. E o que de fato vai se fixando é a nossa individualidade. Que devem diluir-se das fixações mentais da memória, as fixações da personalidade que tínhamos antes. Inclusive, essas fixações da personalidade é o grande campo de conflito da maioria das criaturas humanas. De onde vêm, por exemplo, os conflitos da sexualidade? De onde vêm os conflitos em termos do uso do dinheiro ou do poder? Vem das subpersonalidades mal resolvidas do passado, onde a pessoa teve apenas fixações no mundo materialista e nas composições parasitárias e temporárias das fixações da personalidade que tiveram, que acabam em reencarnações novas, ainda criando campo de sofrimento, como infelizmente acontece com a maioria das pessoas. A maioria das criaturas humanas tem muito campo de conflito em diversas áreas de relacionamento, de interação. A pessoa quer fazer o bem e faz o mal. Há uma pessoa querida. A pessoa vive com outro e quando olha tem atitudes absurdas. E de onde vem? Então a gente poderia dizer assim, numa expressão popular engraçada, do balai de gato que a pessoa traz do passado. Porque o balai de gato é a quantidade de subpersonalidades mal resolvidas que a gente tem de outras encarnações e que ficam criando conflitos na personalidade atual. A pessoa ainda não trabalhou um nível de espiritualidade satisfatória e vive num nível de conflito para cima e para baixo. Inclusive o apóstolo Paulo também passou por teve uma fase dele bem complicada, que ele dizia, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, de vez em quando eu me pego fazendo. Mas depois ele conseguiu superar isso aí, porque em verdade é a grande área de conflitos das personalidades que nós já tivemos no passado e que não foram bem resolvidas. Esse é o problema. Agora, ao direcionarmos a atenção forte na construção de uma individualidade, aí a gente resolve essas questões conflitosas no passado. Elas perdem totalmente o campo de força e a gente deixa de ser vítima de si mesmo, como acontece com muita gente. É fundamental que o desenvolvimento dos sentimentos elevados tenha prioridade na vida dos seres humanos, para que a própria força natural da criatividade presente em cada pessoa cumpra a sua função maior de aproximar a criatura do Criador pela manifestação do sentido existencial. Então, é fundamental, é prioridade o desenvolvimento dos sentimentos elevados. Tenha prioridade na vida dos seres humanos para que essa própria força natural da criatividade que está presente em cada um de nós cumpra a sua função maior. A função maior dessa força da criatividade é aproximar a criatura do Criador. Por trás do conteúdo desse slide está a seguinte questão: o desenvolvimento dos sentimentos elevados. Ele só tem um alicerce e uma sustentação firme na medida em que a gente trabalha a individualidade nossa, na medida em que a gente trabalha a compreensão,
o entendimento da realidade da vida pelo prisma da imortalidade. Porque quando isso não acontece, na maioria dos nossos atos de generosidade, de caridade, há sempre um pouco da presença da persona nossa, do dar com a mão direita, com a esquerda sabendo. Para que a esquerda não saiba, é preciso que o trabalho de individualidade, de percepção da vida pelo prisma da imortalidade esteja sendo desenvolvido. Senão a gente sempre faz as coisas na Terra à espera de um retorno. A gente só deixa de esperar um retorno quando está trabalhando bem a individualidade nossa. E é justamente aí que nós nos aproximamos do Criador, harmonizando-nos com as leis divinas. É quando há esse trabalho da individualidade profunda. A dimensão do fazer é, antes de tudo, uma conexão da criatura com o Criador, na qual a consciência imortal realiza as suas aspirações mais profundas de evolução, por meio de incontáveis realizações evolutivas, capazes de promover nas engrenagens dos sentimentos a completude, a sublimação e a plenitude. Esse é o penúltimo slide do estudo de hoje. Depois, se alguém tiver até aqui alguma pergunta ou observação, a gente ainda vai ter um tempinho para responder. Então, a dimensão do fazer, que é a consequência do trabalho elevado em termos de individualidade, é antes de tudo uma conexão da criatura com o Criador. Quando a gente faz algo com autêntica caridade, com absoluto desinteresse, nós estamos naquele momento numa conexão profunda com o Criador. Só há uma razão que leva a criatura humana à vivência do bem da forma autêntica e verdadeira: a conexão com Deus. Se não for essa conexão, os atos e atitudes nossas sempre têm interesses humanos e transitórios. Quando esses interesses estão colocados de lado, a conexão com o alto se estabeleceu. Pelo menos naquele momento em que a gente teve aquela atitude ou aquele ato de generosidade ou de caridade elevada. Então, na qual a consciência imortal realiza as suas aspirações mais profundas de evolução por meio de incontáveis realizações evolutivas capazes de promover as engrenagens dos sentimentos, a completude, a sublimação e a plenitude. Porque o resultado dessa vivência autêntica do bem é a gente sentir dentro da gente uma sensação de plenitude, de dever cumprido, de bem-estar, que só quando sentimos temos ideia do valor, e que é o resultado direto do trabalho do bem de forma autêntica, em conexão com o Criador. Vamos para o último slide de hoje. A era dos feitos imortais se abre no mundo, e a construção de comportamentos existenciais erguerá uma geração nova, rica de virtudes e plenamente centrada em ser feliz, que é a grande proposta de espiritualização do homem, trazida de uma forma muito ampla pela doutrina espírita. Vamos analisar aqui um pouco para aprofundar esse final desse nosso estudo de hoje. A era dos feitos imortais se abre no mundo. Graças a Deus, nós somos convidados a ser coparticipantes disso.
e a construção de comportamentos existenciais. Que esses comportamentos existenciais são esses em conexão profunda com a nossa verdadeira natureza espiritual. Erguerá uma geração nova, rica de virtudes e plenamente centrada em ser feliz. A questão maior, finalizando os comentários, rica de virtudes e plenamente centrada em ser feliz, é uma área que ainda para muitos de nós espíritas precisa ainda ser bem trabalhada. Porque enquanto esse trabalho de individuação não for exercido de forma ideal, a quantidade de conflitos, de sabotagens, de subpersonalidades que não permitem que a gente viva um nível de felicidade mais plena ou contínua, é muito comum. Aí a gente vai ver espíritas que vivem já um nível de compreensão, de estudo da doutrina espírita, que tem uma vida social, familiar, econômica, tudo equilibrada, e mesmo assim não se sente nem de longe a plenitude de felicidade que aqui é proposta. E por que não sente? O que é que falta? Falta resolver os sabotadores internos. Porque em termos de realidade presente e atual, era para estar pulando de felicidade. Tem a compreensão da imortalidade da alma. Sabe que é um espírito imortal. Não tem maiores problemas em nenhuma área de sua vida. Vive bem em termos de possibilidades humanas, na área afetiva, familiar, econômica. E o que é que falta? Perguntaria, o que é que falta ao homem? Falta resolver as bagaceiras internas, que é o resultado das subpersonalidades não resolvidas, que estão associadas às influências espirituais negativas, que abre campo para níveis de emoções perturbadas, tristes, conflitivas ao longo do dia a dia, e que acaba tornando a pessoa condutora de uma vida, infelizmente, quase que medíocre em termos de bem-estar espiritual e emocional. É justamente para evitar isso que se abrem essas propostas desses livros espíritas, chamando a nossa atenção de uma forma bem forte para o despertamento de uma compreensão nova da vida, de um exercício constante no nosso dia a dia, de abrirmos agora conexões cerebrais novas, que incentivarão, incrementarão nova maneira de a gente ver e interagir com a vida. É isso que nos está sendo proposto. Vamos então concluir o nosso estudo com a prece, pedir ao nosso irmão André aqui na frente, para ser o intermediário da prece para todos nós.